A paz do Senhor a todos neste momento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui nesse momento trazendo essa direção da parte do Senhor que veio para a minha vida, e eu sei que abençoará muitas vidas, que a palavra de Deus é a palavra que abençoa. Quanto mais a palavra lhe ferir, mais ela é benéfica para a sua vida. Amém? E eu gostaria nessa tarde de trazer aqui, eu estou no período da tarde, né? Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Trazer uma palavra que Deus tem falado no meu coração e que é algo que é muito vivo dentro das igrejas, dentro das congregações, muito vivo mesmo e muito prejudicial à obra do Senhor, à obra de Deus. O título dessa mensagem é O Espírito da Divisão. O Espírito da Divisão. Sabe, tem acontecido muito, mas muito dentro das congregações. Eu não sou contra se alguém tem uma direção de Deus, abrir uma igreja, uma congregação. Lógico, muito melhor seria se em toda esquina tivesse uma igreja para ensinar a palavra de Deus, do que outras coisas que eu não vou falar e que é melhor que não fale. Então, para mim seria muito melhor se tivesse em cada esquina tivesse alguém pregando a palavra de Deus. Então isso aí não é o intuito disso que eu vou falar. Não é o que eu quero falar. Eu não sou contra. Você recebeu uma direção da parte do Senhor, você recebeu uma direção da parte de Deus. Então o que é que acontece? Você pode chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu recebi uma direção da parte do Senhor e eu estou sentindo no coração de começar um trabalho para o Senhor, para Deus. Olha, isso é algo maravilhoso. No ministério que o Senhor me deu, eu acho que umas 5 igrejas saíram desse ministério. Mais 5. Mas o espírito de divisão é diferente. O espírito de divisão, ele age no coração de alguém para que aquele alguém se levante contra aquela pessoa, aquela liderança que está ali. Mais uma vez repetindo, se aquela pessoa chegasse e chamasse o seu pastor: pastor, eu gostaria de conversar com o Senhor. Eu estou com uma direção para começar um trabalho. E eu gostaria de começar esse trabalho. E gostaria que o Senhor me abençoasse. Eu sei que tem alguns que não vão abençoar. Eu sei que tem alguns que vão dizer assim: porque não é de Deus, que é isso, você é daqui e tal. Irmão, ninguém é de ninguém. Ninguém é de igreja nenhuma. Nós somos de Deus. Nós somos do Espírito Santo, e para onde o Espírito Santo nos enviar, nós temos que ir. Eu não sou contra de forma nenhuma alguém abrir uma congregação. O que eu sou contra é a forma no qual as pessoas se deixam usar por esse chamado espírito de divisão. Espírito de divisão. Eu fui participante de um grande ministério, um ministério internacional. Mas quando eu saí, eu tive o cuidado de falar com o pastor, tive o cuidado de conversar com ele, dizer para ele que eu não queria mais ficar ali, porque Deus tinha algo na minha vida. E até hoje, esse ministério aqui em Fortaleza tem um pastor que chegou agora há pouco tempo, e eu estou no meu coração de ir lá falar com ele também. Tá entendendo? Eu não quero desamizade de forma nenhuma. Mas muitas pessoas
se deixam usar pelo espírito da divisão. Eu queria começar a leitura, eu queria começar essa ministração pela leitura da palavra de Deus, que está lá em Números, capítulo 16. É muito grande essa leitura, né? Mas eu queria ler a partir do verso 28. Números, capítulo 16, fala na rebelião de Corá, Datã e Abirão. Números, capítulo 16, a partir do verso 28, diz o seguinte: Então disse Moisés: Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procederam. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não é comigo, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir, e a sua boca os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E ele continua dizendo assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, também com seus homens, e que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não traguem a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. Irmãos, essa palavra é muito conhecida. Números capítulo 16 fala na rebelião de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança que era Moisés. E a liderança, como no caso de Moisés, foi algo, escolhido por Deus. E eu creio o seguinte, que seja qual a liderança que for, escolhida por Deus. Deus escolheu aquela liderança. Principalmente aqueles que não saíram por rebelião. Porque a própria palavra de Deus diz que o pecado da rebelião é o mesmo pecado da feitiçaria. Eu não sei como é que as pessoas não leem isso. Não leem isso. O pecado da rebelião é o mesmo pecado da feitiçaria. Está entendendo? E as pessoas se rebelam uns contra os outros. Começam a buscar motivos para minar a mente de um, a mente de outro, para se levantarem contra aquela liderança. Irmão, se você quer abrir a sua igreja, vá lá no seu pastor. Se você sentiu no coração de começar um trabalho, vá lá no seu pastor, fale com ele. Eu sei, mas meu pastor não vai aceitar. Amém, mas você vai falar com ele. Capítulo 1 até o capítulo 27 fala justamente do que aconteceu. Capítulo 1, versículo 1 diz: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, era levita. Corá era levita. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamada ajuntamento dos varões de nome. Ou seja, eles não foram procurar qualquer pessoa não, irmãos. Eles foram procurar os homens de nome, os homens maiorais da congregação, né? E se congregaram, versículo 3, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Isso aqui é onde começa a entrar o espírito da divisão. O espírito da divisão que traz a inveja. A primeira coisa que o espírito da divisão coloca no coração de alguém é a inveja. Olha só o que foi que disseram. Demais é já, versículo 3, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles.
Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? A congregação é santa? É. Deus está no meio deles? Tá. Mas Deus tinha algo especial com Moisés, porque Deus levantou Moisés desde a sarça, desde o Egito, desde a sarça. Deus levantou Moisés para que Moisés liderasse aquele povo. Mas tem pessoas que não aceitam. Porque eu sei, eu sou isso, eu sou aquilo outro, o pastor é isso, o pastor... Por que ele tem que mandar? Por que ele tem que mandar em mim? Tá entendendo? Espírito de rebelião. Tá entendendo? O espírito da inveja. Tudo isso vem no chamado espírito da divisão. É o começo, é o princípio. Olha como desde a época da Bíblia Sagrada, desde a época de Números, o livro de Números, capítulo 16, que a estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma, não muda. É a mesma estratégia. Junta alguns, mina a cabeça de alguns contra aquela liderança, começa a mostrar as coisas, começa a mostrar, porque está errado, porque isso aqui... Não é, irmão? Tu acha não que o pastor está errado? Está errado, ele não está certo não. Ele isso, aquilo, está fazendo assim, assim. O pastor está comprando carro novo, o pastor está comprando casa nova, e a gente aqui nessa situação, quer dizer, minando a cabeça de um e de outro. A mesma coisa aconteceu com as pessoas contam, né? É o que contam, é o que falam, né? Que Lúcifer já estou a terça parte dos anjos do Senhor. Dá-se a entender, não vou dizer que está na Bíblia, peraí, vamos dizer, dá-se a entender que houve a mesma coisa. Que houve a mesma... Os anjos caídos caíram por quê? Dá-se a entender, eu estou conjecturando, certo? Dá-se a entender que ele fez a cabeça de um e de outro para que se rebelassem. O espírito de divisão continua operando da mesma forma. E as pessoas não pensam nisso. E se congregaram contra Moisés. Versículo 4. Como Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 5. Ou seja, essa é uma história que eu tenho certeza, essa passagem, que você já ouviu, que alguém já pregou essa passagem. Mas notem que é a mesma coisa que aconteceu naquele tempo, é o mesmo espírito que acontece hoje. Alguém se levanta, alguém tem inveja, alguém fala mal. Irmãos, o Salmo 133, versículos de 1 a 3, é muito forte quando diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce aos olhos das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Por que muitas pessoas não são abençoadas? Por causa justamente disso, que falta o quê? A união, o espírito da união. O espírito da união é de Deus, é o Espírito Santo. E o espírito da divisão não é de Deus. E não tem como ser de Deus. E existe hoje muitas congregações que começaram por desunião. Tem muitas congregações hoje que começaram por divisão, por espírito de divisão. Por raiva. Eu senti raiva desse cara e eu não quero mais. E eu vou embora, e começa a minar um, minar outro, e puxa, o que puder puxar, puxa. Irmãos, nesse tipo de congregação pode haver milagre, pode haver o que for. Deus não está presente. Mas pastor, como é que tem milagre e Deus não está presente, irmãos? O inimigo, ele caiu, perdeu a sua glória.
mas não perdeu o seu poder. Ele pode operar. Ele opera do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele dá com a mão, tira com a outra, mas opera. Opera. O certo seria o quê? Se levantarem, irem até aquela pessoa, pedirem perdão, saírem de lá debaixo da bênção, abençoados. Aí muitas pessoas dizem assim: não preciso, quem abençoa é Deus, foi Deus. Muitas pessoas assim: aqui quem abriu foi Deus, foi Deus. Irmão, bota na tua cabeça. Corá, Datã e Abirão também achavam que era Deus. Olha o que eles disseram: demais já é, pois, que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Ou seja, o Senhor está no meio de nós. Datã, Corá falando: não, toda a congregação é santa e Deus está conosco, Deus está aqui conosco. Ou seja, vamos lá, vamos se levantar porque Deus está aqui conosco, Deus está aqui. Mas Deus não estava naquele lugar. Da mesma forma, as pessoas se levantam uns contra os outros, se levantam dentro das congregações contra as suas lideranças. Irmão, se o pastor está fazendo algo errado, Deus, ele vai pagar um preço terrível. Ele pagará um preço terrível. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não fomos levantados para julgar e muito menos condenar. Jesus disse: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós julgamos e nós mesmos condenamos. Nós não temos paciência. E muitas vezes estamos debaixo de maldição porque falta a paciência. O que aconteceu com esses homens que se levantaram contra Moisés, nós acabamos de ler. A terra abriu a sua boca e os engoliu vivos. Os engoliu vivos. Está na hora de, se você está assistindo esse vídeo, você tem uma congregação e que você saiu por rebeldia, vá lá no seu pastor, converse com ele, abrace ele, chore com ele, ore com ele, peça perdão a ele, porque aí você vai sair de lá debaixo da bênção. Porque quem sai debaixo de rebelião sai debaixo da maldição. Está aqui Corá, Datã e Abirão, que aconteceu com eles. Saíram, Deus não deixou nem que eles continuassem a vida. Amém? Então, se você quer ser abençoado, e muitas vezes o espírito de rebeldia, o espírito de rebelião, é assim, as pessoas se levantam contra a liderança e depois vira a mesa e diz que a culpa é da liderança. Não, a culpa foi dele, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo, foi ele que não soube administrar, foi ele que não sabia isso, aquilo. Quer dizer, meu irmão, se você está seguindo alguém que tem uma congregação e saiu com espírito de rebeldia, saia de perto dessa pessoa. A não ser que essa pessoa vá lá no seu pastor, e peça perdão a ele e saia de lá debaixo da bênção. Essa é o conselho de Deus para alguém que possa estar assistindo esse vídeo, que vá assistir esse vídeo. É um conselho da parte do Senhor. Que você vá lá, converse com o seu pastor. Pastor, naquele tempo aconteceu essas coisas e tal, mas eu queria vir aqui, eu queria conversar com o senhor. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos falar de Deus. Eu queria que o senhor me abençoasse. Já tenho a minha congregação já está grande, mas tem acontecido muitas coisas difíceis na minha vida. Então, muitas vezes, irmão, está faltando só isso. Muitas vezes está faltando só isso para que você possa
a sua congregação, o seu ministério possa crescer, possa, como diz algumas pessoas, possa arrebentar, né, como diz algumas pessoas. Só falta muitas vezes você ir lá. Ah, mas por quê? Porque o orgulho, quebra o orgulho. Faça como Zaqueu. Suba na árvore. Quebre o orgulho. Deixe quem quiser falar. Mas vá lá, converse com a sua liderança. Converse com ele. Eu tenho certeza que ele vai lhe receber, ele vai lhe abraçar. Ele vai chorar com você. Vai se alegrar com você. E ele vai também conseguir te abençoar. Oh, meu Deus, isso eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões, e que antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Para que não haja, em algumas traduções, de dissensões. Fala dissensões. Mas trocando em miúdos é a mesma coisa. É até mais forte dissensões. Além da divisão, outras coisas mais. Não vamos deixar esse espírito de divisão nos enfraquecer cada vez mais. A igreja ela é assim, ela é grande. Aí ela vai arrancando um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, vai se fragmentando e ficando mais fraca a cada dia que passa. Romanos também, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que provêm divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Aí Paulo termina assim: destes afasta-te. Afasta-te. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, nem que chegam a ouvir um vídeo desse, chegam a dizer: eu não vou pedir perdão a ninguém não, porque eu não tenho nada para pedir perdão a ele. Ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele errou, Irmão, nós não somos levantados como juízes. Nós fomos levantados como servos de Deus, servos do Senhor. Como eu disse, eu ainda vou lá eu saí do ministério grande, internacional, e até hoje eu tenho um respeito muito grande pelo meu pastor, pelo pastor que me pastoreou, meu primeiro pastor. Tenho um respeito muito grande por ele, tenho um respeito muito grande pelo ministério, tenho um respeito grandiosíssimo pelo líder desse ministério, que eu não vou falar nomes. Eu tenho uma consideração muito grande pelo líder desse ministério, sabe? Tenho ele como um grande homem de Deus aqui no Brasil, tá certo? E essa palavra é algo que pode destravar a vida de muitos pastores, de muitos líderes. Provérbios capítulo 6, aqueles conselhos, né? De 16 a 19, diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Aí ele fala um monte de coisa: olhos altivos, língua mentirosa, os que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia divisões, dissensões e contendas entre os irmãos, o Senhor simplesmente abomina. Não adianta você procurar erro, porque a primeira coisa que o espírito de divisão coloca na mente de alguém é procurar o erro daquela pessoa. Ele está errado ali, ele errou aqui, ele errou ali, ele errou lá. Pronto, em cima daquilo ali se forma a divisão. Começa a se formar o espírito da divisão. Nós não somos levantados para sermos juízes. Nós não fomos levantados para sermos juízes, julgarmos as pessoas. Nós fomos levantados para sermos servos, amigos e irmãos uns dos outros.
A igreja evangélica ela é uma igreja fraca. Por quê? Porque ela é dividida. E um reino dividido não subsiste. Nós temos congregações que os seus líderes ensinam os seus membros a não participarem de cultos em outras igrejas. Nós temos congregações em que os seus membros não passam na calçada da outra igreja. Nós temos congregações em que os seus líderes dizem que Deus só está lá e não está mais em outro canto, só está lá, que os outros lugares não são de Deus, ou seja, por isso nós somos fracos. Por isso nós não temos força, nós não temos voz. Por quê? Porque nós somos fracos, fraquíssimos. Se você vê outras denominações religiosas, que eu não vou falar nomes, mas você observa que outras denominações religiosas, elas são fortes. Por quê? Porque elas são unidas. Não existe a divisão. A igreja evangélica seria uma igreja altamente relevante se ela fosse unida. Quantos pastores hoje são ricos, abastados, são pessoas que poderiam ajudar os pastores pequenos. Você vê ter um pastor pequenininho com a congregação pequenininha sofrendo para pagar um aluguel, uma água, uma luz, sofrendo, sabe, para comprar uma cadeira, para comprar um som. E quantas igrejas, mega igrejas, cheias de polpa, de riqueza, os pastores ricos, cheios de dinheiro, mas não olham. Eles olham para os outros que estão na rua e não olham para o pastorzinho que está ali no seu cantinho, só naquele cantinho ali pequeno, anunciando o evangelho, precisando comprar uma cadeira, devendo a um e a outro para poder comprar alguma coisa para a congregação, passando dificuldade para pagar um aluguel, não podendo viver da obra, porque a obra não tem condições de sustentar, mal se coloca de pé. Mas os pastores ricos e abastados, eles fazem, o que eles vão fazer? Eles fazem eventos, pagam 20 mil, 15 mil para um pastor pregar, pagam 20 mil para um cantor famoso vir cantar, enquanto tem um pastorzinho lá na periferia, precisando de umas cadeiras, precisando de um sonzinho, precisando de um violãozinho melhor, uma coisinha, para chegar e ajudar na obra, mas não pensa. Por isso a igreja não pode mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Não pode mais. Porque antigamente, na época de Pedro, vamos dizer assim, antigamente, ele dizia assim, não tem ouro nem prata, mas hoje a igreja tem ouro e tem prata, mas não pode dizer levanta-te e anda. Por quê? Porque é desunido. Agora se o pastorzinho fechou a igreja dele, coitadinho, fechou a igreja dele, não deu para pagar o aluguel, o dono do prédio pediu o prédio, aí o pastor fica alegre, não, traga o pessoal para cá, traga todo mundo para cá. Desunida, igreja fraca, igreja tomada a fraqueza, a desunião, espírito de desunião dentro da igreja, espírito de prostituição dentro da igreja, espírito de pornografia dentro da igreja, espírito de tudo que não presta, menos o Espírito de Deus. Poderíamos sermos unidos, poderíamos pegar os pastores riquíssimos que nós temos, pastores ricos, não é pouco rico, não é muito rico. Poderia chegar e vai ali na igreja do pastorzinho, pastor Zé ali, vai lá no pastor Zé, vê o que é que ele está precisando lá, está precisando de uma cadeira, porque tem cadeira sobrando, manda umas cadeiras para lá. Uma vez eu trabalhava com um pastor, que Deus abençoe a vida dele, quando chegou a época da gente, cada um para o seu lugar, eu tinha cadeira, eu tinha uma congregação com cadeira, com púlpito de vidro, com som, com tudo, só fez dizer assim, pastor, é tudo seu. É tudo seu, pastor. Tem nada meu aí. Pode ficar com tudo. Mas hoje, muitas vezes nós precisamos
e não tem ninguém que ajude. Nem pessoas que são próximas a gente, muitas vezes, não ajudam a gente. Não estendem a mão para ajudar a gente. Pastores ricos e abastados. E quantos pastores pequenos estão necessitando de uma ajuda e não tem? Daí também é a divisão. Por isso a igreja é fraca. Por isso a igreja é tomada ao fracasso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Você não encontra divisões em outras denominações religiosas. Você não encontra divisões, eu não vou falar nomes, mas em vários tipos de denominações que até muitas vezes a igreja condena essas religiões, mas você nessas religiões não encontra divisão. E dentro da igreja evangélica encontra divisão. O espírito de divisão está solto, irmão. O espírito de divisão está aí, presente, bem presente em todos os lugares. E muitas pessoas estão se dobrando a eles. Irmãos, quem ofereceu riquezas em troca de adoração não foi Jesus. Não foi Jesus. Irmãos, não vamos nos dobrar a nenhum espírito de divisão. Não se levante contra a sua liderança. Pelo contrário, ajude, estenda a mão, abençoe, ore, se consagre, abra jejum pela sua liderança, pelo seu pastor. Mas que nunca se levante contra. A palavra de Deus fala que Davi teve chance de acabar com a vida de Saul. Mas Davi olhava e dizia assim: eu não sou nem louco de tocar na vida do ungido de Deus. Do ungido de Deus não tem nada a ver, daquele que Deus levantou. Deus não levantou? O povo não pediu? O povo pediu, cansou de ser guiado por Deus? Não, nós queremos um rei. O povo pediu a Deus, Deus levantou Saul. Ou seja, Deus levantou. Davi poderia ter acabado com a vida dele. Hoje, se algumas pessoas pudessem, acabavam com a minha vida e com a vida de muitos pastores aí, porque se levantam, falam mal, e muitas vezes o espírito de divisão leva pessoas a falarem mal. Irmãos, tem palavras que são muito mais fortes do que uma pancada. Tem palavras que são muito mais fortes do que um tapa. E sair minando um, minando o outro, falando mal do um, falando mal do outro. Não lembra que um dia aquele pastor te ajudou? Não lembra que um dia aquele pastor te colocou para orar? Te colocou para fazer uma oração? E você ali toda se tremendo ali, mas chorando e fazendo aquela oração. Obrigado, pastor, muito obrigado. Cadê a mansidão e a humildade? Não tem mais. A culpa sempre é do pastor. Sempre. Sempre. Quem está com espírito de divisão sempre coloca a culpa no pastor. Mas não lembra que um dia aquela pessoa te ajudou. Não lembra que um dia aquela pessoa te acompanhou nos momentos difíceis da sua vida. Não lembra nada disso. É porque o espírito de divisão cega as pessoas. Cega, as pessoas ficam cegas, totalmente cegas. Irmão, a palavra de Deus fala que a terra abriu a sua boca, versículo 32 de Números 16, e tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e tudo que ele tinha. Hoje nós estamos debaixo da graça, mas muitos estão aí vivos, mas só vivos andando, mas estão mortos espiritualmente. Porque não souberam fazer da forma que Deus deu para você a direção de você abrir a sua congregação. Amém, glória a Deus. Vá lá, fale com a sua liderança. Eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo meu aqui na cidade que eu moro,
que aconteceu a mesma coisa, mas ele foi lá, falou com o seu pastor, ele foi lá, foi tão abençoado esse homem. Ele foi lá, ele, a esposa e a filha, conversaram com o pastor quis, mas ele conversava, o pastor foi uma direção de Deus. Começaram a obra só ele, a esposa e a filhinha dele, mais ninguém. E hoje a obra está crescendo. Por quê? Ele poderia ter minado a cabeça de um, minado a cabeça de outro, falado do mal do pastor, falado para puxar a gente. Não, ele disse, não, se Deus me chamou, eu vou começar só eu, minha esposa, meu filho, minha filha, e Deus vai abençoar. E ele foi lá no pastor, conversou com o pastor abençoou a vida dele, e hoje a congregação está de vento em pouco. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra. Agora, pelo amor de Deus, não se dobrem ao espírito de divisão. Não se levantem, não escutem, tapem os ouvidos. Se alguém vier falar mal da sua liderança, tape os ouvidos, saia de perto, ore por essa pessoa, para que Deus venha abrir os olhos dessa pessoa. Porque se essa pessoa realmente tem um chamado de Deus, se você está na sua igreja e você tem um chamado de Deus verdadeiro, não tem como, não tem quem te segure. Agora vá lá, fale com o seu pastor, fale com a sua liderança, e depois você tenho certeza que prontamente o Espírito de Deus irá te acompanhar e Deus irá te abençoar poderosamente. Nem que você comece o trabalho só você, sua esposa e seus filhos, mas Deus vai honrar, porque você está debaixo da bênção. Tem muita gente que diz assim, não, a bênção de pastor não serve de nada não, a bênção é a de Deus, a bênção é de Deus. Verdade, a bênção é de Deus, mas só que Deus levantou aquele pastor. Se a bênção fosse só de Deus, Deus teria levantado outra congregação com Corá, Datã e Abirão. Tinha separado Moisés. Moisés, você pega esse povo aí, você vai com eles aí, que Corá, Datã e Abirão vão para outro lado, eu vou levar para outro lado. Deus era com eles? Não. Mas se eles tivessem chegado e conversado com Moisés, talvez a história teria sido outra. Estou conjecturando. Se você está na sua congregação, tem alguém falando mal da liderança, não escute, tapa os ouvidos, não escute. Irmão, não quero saber não. Eu não quero estar debaixo de maldição não. Eu quero estar debaixo da bênção. Continue debaixo da bênção. Se Deus colocou no seu coração para que você abra uma congregação, comece um trabalho, vá lá, abra, alugue o ponto, comece na sua casa, comece na área da sua casa, faça o que você, aleluia, Deus colocar no seu coração. Agora antes vá lá, converse com a sua liderança. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração dele, ele vai te ajudar. Mas repreende todo espírito de divisão, porque ele não é bom. A estratégia é a mesma, desde Números, desde o deserto, Bamidbar, desde o deserto, Bamidbar, né? Até hoje. A sequência é a mesma, a estratégia é a mesma, é reuniõezinhas, reuniões secretas, minando a cabeça de um, minando a cabeça de outro. E todos aqueles que foram nessa mina, todos eles estão no mesmo barco. Vá lá, meu irmão, fale com o seu pastor, converse com ele. Não, pastor, mas ele não está mais lá não, quem está lá é outro. Vá lá e peça perdão ao outro que está lá, que representa também o ministério, para que você seja mais e mais abençoado. Porque o pecado de rebelião é o mesmo pecado da feitiçaria. É o mesmo, não tem outro. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui mediante a Tua palavra, mediante essas pessoas que ouviram e viram esse vídeo, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, Senhor, não deixe que nenhum espírito de rebelião venha nos alcançar.
Não deixe que nenhum espírito de divisão venha nos alcançar. Não deixe que a inveja suba ao nosso coração. Não deixe, meu Deus, que a vontade, o falar mal suba ao nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, esse líder de ministério, esse pastor que está ouvindo, para que ele possa, meu Deus, ir lá conversar com aquela pessoa e sair de lá debaixo da bênção, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão abençoado, Pai. E que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.